Bom, na sexta aula de física, a gente vai começar a aula fazendo alguns exercícios de eletrodinâmica. No finalzinho da aula 5, eu já passei um resumo, né, dos principais tópicos que vocês precisam lembrar da termodinâmica, da eletrodinâmica, e agora a gente vai fazer algumas questões, tá? As primeiras questões aqui que eu vou fazer, gente, elas são do material da aula 5. Eu peguei algumas questões da 5, peguei algumas da 6, não sei, provavelmente não vou conseguir fazer tudo, porque as questões são meio compridas, tá? Então a gente vai começar aqui com peraí. Aqui. Questão fresquinha, 2020, aí, de 2 anos atrás. Ele fala assim, ó. Geralmente, gente, o que cai de eletrodinâmica no Enem? Circuito e potência, tá? Não vai cair capacitor, pelo menos nunca caiu. Mesmo gerador, né, que a gente estudou, equação de gerador, lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff, na verdade, ela é usada para circuitos muito complicados. Quando você não consegue determinar se a corrente está dividindo, você começa a usar a lei de Kirchhoff. Mas para os vestibulares tradicionais, tá? Quando eu falo tradicionais, vai até FUVEST, Unicamp, Unesp, não cai Kirchhoff. Geralmente Kirchhoff cai em militares. Então não precisa se preocupar com Kirchhoff nem capacitor, tá? Bom, vamos lá. Questão número 20, essa questão é do material 5, tá, gente? Só para quem estiver entrando agora aí, essa questão é do material número 5, da aula 5. Então ele fala assim, ó. O estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts, que é uma bateria ali. Como ele precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Então vamos lembrar, né, gente, uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando o cara associa resistores em série, a corrente que passa é a mesma e as tensões não necessariamente, né? Cada um tem uma tensãozinha, tá? Obtém-se então esse divisor associado aos resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C e D e E, dependendo da tensão especificada. Então, por exemplo, eu posso ligar um aparelho aqui, eu posso ligar um aparelho no A com o C, no B com o E, do jeito que eu quiser. Vai depender da tensão que você quer aplicar nele, tá? Em um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Então, ele tem um cara, ele tem que ligar esse resistor aqui, ó, em 9 volts, tá? Em quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Bom, gente, uma coisa que a gente sabe aqui, né? Quando uma corrente passa no resistor, a tensão no resistor é dada por R vezes I, certo? Acontece que os resistores são todos iguais. E as correntes que passam ali são a mesma corrente, porque eles estão em série. Concorda comigo? Então pensa comigo, ó, gente. Se todos os resistores são iguais, porque o cara colocou ali 10 ohms, 100 ohms, perdão, e a corrente que passa é a mesma, porque os caras estão em série, vocês concordam que o U deles também é igual? Todos iguais? Então, o que eu sei? A DDP entre 2 pontos, ela vai ser sempre 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui e 3 volts aqui. Então, por exemplo, se o cara ligar entre A e C, ele vai obter uma tensão aqui de 6 volts. Eu não quero 6 volts. Não quero 6 volts. Entre B e E, eu vou ter 9 volts. Então, pode ser que sim. Entre A e D, também, concorda? Também pode ser que sim.
Entre B e E, também. E entre A e E, não. Porque A e E dá 12. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual a corrente que passa pelo maluco. Aí é simples, ó. Você tem um resistor que, segundo ele, vale 10 quiloohms, ou seja, 10 vezes 10 a terceira ohms. Você vai ligar o resistor, né, desculpa, entre dois pontos, que pode ser B ou E, ou A ou D, ou BE, né, desde que tenha 9 volts. Qual a corrente que passa aqui? Faz um URI. Faz um URI. Faz um URI. Tá aqui, ó. Tá? U é 9, igual ao R, que é 10 vezes 10 a quarta, 10 a terceira, né? Perdão, vezes I. Então, o I vai dar 0,9, né? Que é 9 dividido por 10, vezes 10 a menos 3 ampere. Tá vendo? Ó? 0,9 vezes 10 a... Esse 10 a menos 3 é o mili, né? Miliampere, olha lá. Que é o 10 a menos 3 vale miliampere. Tá? Tudo bem? Fechamos? Alternativa D de doido, né? D de doido. D de doidos. Tá aí a questão 18, tá? Do material 5 ainda. Mais uma, vai. Vamos lá. Aqui. Questão do material 5 ainda, tá? Quando eu trocar de material, eu aviso vocês. Ele fala assim: as lâmpadas incandescentes de filamento foram substituídas no mercado devido à sua baixa eficiência energética. Aquelas lâmpadas que esquentavam pra caramba, né? A maior parte da energia elétrica que essas lâmpadas transformam ou transformavam se dissipava na forma de calor e pouco era aproveitado como fonte de luz. Entretanto, elas são usadas hoje como item de decoração, como mostra a figura. O gráfico mostra a relação entre resistividade, que é aquela propriedade que os materiais têm diferentes, né, da capacidade de resistência, em função, na verdade, o gráfico mostra a relação entre resistividade do filamento e a sua temperatura. Então, o que a gente vê no gráfico? Ó, peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Resistividade, tá? Cuidado que aqui tem um 10 a menos 5. Nossa senhora, 10 a menos 5, tá? Aí ele está mostrando que, dependendo da temperatura da lâmpada, a resistividade aumenta, tá? Tudo bem. Aí ele fala aqui, ó, o comprimento do filamento de uma lâmpada de 40 watts e 120 volts é de 30 centímetros e o seu diâmetro é 0,03 milímetros. Considerando π igual a 3, a temperatura do filamento quando a lâmpada estiver acesa é... Então ele quer saber qual a temperatura do filamento. Bom, para eu achar a temperatura do filamento, gente, só tem uma alternativa. Eu preciso cruzar os dados no gráfico. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou tentar achar a resistividade da lâmpada e pela resistividade eu acho a temperatura dela, tá? Bom, lembra que para você achar a resistividade, você tem a formulinha da lei de Ohm. R igual a ρ L sobre A. Tudo bem? Rho L sobre A. Só que para eu achar o Rho, eu precisaria achar o R primeiro. Né? Ó, eu tenho o L vale 30 centímetros, e a área eu consigo achar, porque eu tenho o diâmetro do fio. Né? O filamento é um cilindro, e eu consigo achar a área da secção transversal, que a gente mostrou ontem lá no resuminho. Então, o que eu vou fazer? Vamos achar primeiro a resistência.
que a gente sabe sobre a lâmpada? Que a potência dela é de 40 watts e a tensão que ela opera, né, para produzir essa energia, né, porque lembrar que 40 watts é 40 joules por segundo, tá? Para produzir essa energia, ela tá operando numa tensão de 120. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que a potência é igual a U ao quadrado sobre R. Peraí. A potência é igual a U ao quadrado dividido por R. Tá? Então, a resistência da lâmpada é 120 vezes 120, U ao quadrado, dividido pela resistência da lâmpada. Pela potência, perdão. Aí eu cancelo 40 com 120, aqui dá 3. Então, a nossa resistência da lâmpada é de 360 ohms. 360 ohms. Pronto, achei. Agora, eu jogo aqui. Então, ó, a resistência é igual a ρ vezes. Aí é o seguinte, ó. Se vocês olharem aqui no gráfico, o ρ, ele está em ohm vezes metro, tá vendo? Por que é importante você olhar nessa legenda? Porque você tem que usar tudo aqui em metro, ó. Tudo que está aqui tem que estar em metro. O diâmetro tem que estar em metro. Na verdade, vou usar o raio, né? Na verdade, não é o diâmetro. Então, ó, vai ficar assim. ρL sobre a área. Lembrar que a área do fio é π vezes o raio dela ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, π vezes o raio elevado ao quadrado. Tá aí, ó. Né? Ah, peraí, eu fiz conta errada. Eu já vi que eu errei aqui. Eu estava lendo uma coisa errada aqui. Ó. O diâmetro é 0,03 milímetros, né? Então, olha só. Vamos colocar aqui. Deixa eu fazer um rascunho. O diâmetro é 3 vezes 10 a menos 5 metros. Porque o milímetro é 10 a menos 3, né? O 0,03 é 3 10 a menos 2. Então, isso aqui é o diâmetro. Então, no raio, eu vou colocar 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 ao quadrado. Aqui. Tá aqui. Π vezes R elevado ao quadrado. Tá, agora eu vou fazer conta, né? Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui. Eu corto esse 3 com esse 3 aqui, tá? Fica 360 vezes 1,5 ao quadrado é 2,25 vezes 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 1. Vai conferindo aí. Isso tem que ser igual a ρ. A ρ. Tá aqui. Beleza? Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Eu vou mexer com essas potências chatas aqui, ó. 3,6 vezes 10 ao quadrado vezes 2,25 vezes 10 a menos 10 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 9. 9. Tá aqui. Então vai ficar 3,6 vezes 2,25 dá 8,1. 8,1 vezes 10 a menos 7. É isso? 10 a menos 7. Isso. Menos 7. Tá. Deixa eu ver como é que eu tenho que botar esse ρ chato aqui.
O Rho, ele está na base 10 a menos 5. Então, eu tenho que fazer essa coisa virar base 10 a menos 5. Espera aí que eu acho que tem conta errada aqui. 10 a menos 8? Por que 10 a menos 8? Por que 10 a menos 8? Dan, Ah, lá na resistividade, a base é 10 a menos 8, não é 10 a menos 5. velho, nossa, eu tô viajando, eu não tô enxergando picas nenhuma aqui. É 10 a menos 8? Tá, obrigado. Então, pera lá. Se é 10 a menos 8, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Rho é igual a 81, 10 a menos 8. Pronto. Aí a unidade já está ohm vezes metro. Pronto. Agora eu tenho que ir lá no gráfico. Tem que ir lá no gráfico e bater o cruzamento dos dados. Ó, 81 tá aqui, ó. Por aqui, mais ou menos, né? 80. 80, aqui é 80. Aqui, deixa eu ver, tá 1, 2, 3, 4. Nem sei como é que ele dividiu isso aqui, tá? Deve estar de 5 em 5, né? 85, 90, 95, 100. Então, 81 é praticamente 80. Então, eu venho com essa linha aqui, ó, e bato mais ou menos aqui, ó. Por aqui, ó. 2.500, aproximadamente, tá? Beleza? Deixa eu ver. Será que é 2.500? Deixa eu olhar de novo aqui. 80. Na verdade é por aqui, né, ó. Aqui, ó. Tá? Aproximadamente 2.500, tá? Que dá a alternativa D de doido. D de doido. Super trabalhosa a questão, né, meu? Porque você usa tudo, né? Você vê, na mesma questão eu uso ρL sobre A, PUI, ou PUR, né? E ainda usa e na interpretação de gráfico, tá? Então, tá aí a alternativa. Achei essa questão difícil. Vamos ver mais uma aqui. Deixa eu ver se é do outro. Ah, é. Aqui, ó. Essa daqui. Bom, eu vou fazer ela porque é que eu queria fazer umas inéditas aqui. Eu vou procurar outra aqui pra gente fazer, tá? Pega a 20 aí. Porque como não vai dar tempo, eu vou ter que escolher umas questões. Pegar umas teóricas aí pra gente fazer. Ó. O Enem gosta muito de cobrar questão teórica, né? Também. Aqui tem uma do T. O Benjamin, né? Que a gente até contou na aula de ontem. Ele fala assim: o adaptador da tomada, tipo T, figura 1, é um acessório utilizado em domicílios para ligar aparelhos eletrodomésticos numa única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência no mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência E-rão ligado ao adaptador de resistência R'. Na figura 2B, está representado um circuito com 3 aparelhos de resistência R ligados ao mesmo adaptador. Então, quer dizer, o adaptador ele tem uma resistência. Ele mesmo, né? Ele tem uma resistência, tá? E aí aqui ele ligou um aparelho. Aqui ele tem o adaptador com os 3 em paralelo ali, ó. Tá? Beleza. Na figura 2B está representado 3 aparelhos. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são terminais de uma mesma tomada. Considere todos os resistores ômicos. Tá. O que significa isso, né? Eles têm resistência constante. Comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador da tomada acontece em decorrência do quê? O que acontece quando você liga 3 aparelhos numa tomada? Olha, gente, vamos pensar o seguinte. A tensão que está alimentando o circuito é a mesma. Aquele ligou um aparelho, aquele ligou 3 aparelhos. Tá. Junto com o aparelho. Então, não importa como ele ligue, a DDP é a mesma. Só que acontece o seguinte, na figura A, quanto que vai ser a corrente que vai passar por ele? Ó, U entre C e D é igual
a resistência equivalente vezes a corrente que passa ali. Certo? Tá ali. Beleza. Portanto, no circuito A, quanto vale a corrente? É U sobre Rão mais Rinho. Essa é a corrente. Tá bom. Agora, eu vou olhar para o B. U de CD é igual a... É aqui que está a bagaça. Por quê? Quando você ligar os três aparelhos, olha o que vai acontecer com a resistência equivalente. Aqui eu tenho um paralelo de 3 R's, R, R, R. Então, vai dar R sobre 3, mais Rinho. Então, a resistência equivalente, ela é R sobre 3 mais Rinho. Vocês estão percebendo que a resistência equivalente diminuiu? Vezes IB, né? Perdão. Portanto, o que vai acabar acontecendo? O IB, ele é U sobre a resistência equivalente. Acontece que, como a resistência equivalente diminuiu, se você comparar a resistência equivalente do item A, né, do sistema A, com a resistência equivalente do B, ela diminuiu. Então, a corrente aumenta. A corrente aumenta. Por isso que sobe, por isso que tem perigo de pegar fogo. Por isso que tem perigo de pegar fogo. Né, ó. Vamos ver o que ele fala aqui, né, ó. Eu acho que é a D, né, porque, ó, a tensão em R não é por isso que ele esquenta, né, porque a pergunta é, por que ele esquenta? Então, dependendo da situação, você pode até encontrar alguma alternativa aqui que você fala, puta, isso aqui acontece mesmo. Mas o fato dele esquentar é justamente porque a corrente aumenta. E a corrente aumenta no total, né? No sistema como um todo, tá? É claro que o próprio aparelhinho, ele vai ser percorrido pela corrente total, né? Tá vendo esse R aqui? Esse R é a resistência da extensão. Então, a corrente total, ela sempre vai passar por aqui. O que acontece é que se você põe os aparelhos em paralelo, a REC abaixa, a REC abaixando, a corrente sobe, tá? Então eu ficaria com a alternativa D de dado. D de dado para o sistema, tá? Aumenta a corrente entre C e D. Tá bom? Tá aí. As questões do Enem giram muito em torno dessa dificuldade aí. Não tanto muito foda, não, mas também não é tão fácil. Vamos ver o agora acho que a gente vai trocar de material, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Questão número 2. Aqui. Pronto. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, igual a de resistência igual a 10 ohms, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Então tá aqui, ó, deve ser isso aqui, né, ó. Isso aqui. Tá aqui. Nesta casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito em que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130. A televisão funciona apenas com tensão 90 a 130. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Então tá aí. Beleza? Bom, o que a gente tem aqui? Eu tenho um circuito com... Vou colocar aqui. Não, peraí, deixa eu desenhar direitinho aqui. Eu tenho aqui um resistor de 10. Aí esse resistor, que é o cabo, né, que está com problema aqui, ó, tá?
A corrente vai passar por aqui, vai chegar aqui, ela vai se dividir. E aí eu tenho que ver quantas lâmpadas eu posso. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, eu vou colocar assim aqui, ó. Eu vou colocar a televisão. Que vale 50 ohms. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, ver se vocês concordam. Eu não sei exatamente quantos resistores eu vou ligar. Não sei se é 1, 2, mas eles são todos iguais, né? Aí o que eu vou fazer, então? Eu vou considerar que esses resistores todos, 1, 2, 3, 4 e 5, eles têm uma resistência equivalente de 200 sobre N. E aqui. Aqui. Pronto. 200 sobre N. Tá? Por que 200 sobre N, professor? Eu não sei quantos N's tem. Não sei se é 1, se são 2, 3, 4, tá? E aqui você tem o resistor de 10. Tá? Aí o circuito ele fica um pouco mais fácil da gente tentar analisar. Bom, o que eu sei? Eu sei que a tensão total tem que ser 120 volts. Tá? A tensão total tem que ser 120 volts. A corrente que vai passar aqui é I. I. Tá? A televisão, ela funciona com 90 a 130. É claro que, nesse contexto, pessoal, ela não vai funcionar com 130. Por que ela não vai funcionar com 130? Ela não vai funcionar com 130 porque eu não tenho 130 para fornecer para ela. Né? O que nós sabemos é que a corrente vai chegar aqui, ela vai se dividir em I1 e em I2. I2. Tá? O que eu sei, na verdade? Que aqui eu tenho uma tensão. Eu vou descer aqui o sistema. Aqui eu tenho uma tensão U1. E aqui eu tenho uma tensão U2. Tá? Tá. O que a gente sabe desse circuito? Eu sei, por exemplo, que U1 mais U2 tem que dar 120. Tá. Mas quem é o 1? O 1 é 10 vezes I. 10 vezes I. E o 2 é o mesmo para o de baixo e para o de cima. Concorda? Porque para esses dois caras, ó, para a televisão, que é a resistência 50 ohms, e as nossas lâmpadas, eles estão em paralelos entre si. Então, eles têm a mesma tensão. Então, esse U2, ele vale tanto para o de cima como para o de baixo. Então, eu vou escrever assim, que 50 vezes I1 é igual a 200 sobre N vezes I2. Beleza? Eu quero que o N seja o maior. Para que o N seja o maior, essa resistência equivalente tem que ser a menor possível. Tá. Só que se U é igual a RI, e eu quero que o REC seja o menor possível, significa que o resultado desta conta, primeiro que o resultado dessa conta varia em função do N. Se eu quero que o REC seja o menor, eu posso dizer então que esse U tem que ser o menor possível. Esse U aqui, ó. Tá? Mas quem é esse U? É o U2. Então, ó, o U2 deve ser o menor possível. O menor possível. Tá bom.
qual é o U menor possível que essa coisa funciona? O menor U, segundo as especificações do próprio texto, é 90 volts. A TV funciona de 90 a 120. Né? Esse U2 ele vale tanto para a televisão como para o restante. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar o 1 aqui, tá? E vou achar o I total. Por quê? Pensa comigo, ó. Se o 2 vale 30, vamos colocar aqui, ó. Se o 2 vale 30, 30 não, desculpa, 90, o 1 vai valer 30. Ah, por que o 1 vai valer 30? Porque a soma tem que dar 120. Então, o 1 vai valer 30. Tá? Com isso, eu consigo calcular essas correntes. A hora que eu conseguir calcular essas correntes, eu acho o N. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Primeiro, vamos achar o I1. Então, ó, cálculo do I1. I1. Bom, o 2 é igual a R, que é a televisão, R da TV, vezes a corrente que passa aqui. Então, fica 90 igual a 50 vezes I. Quanto que dá isso? Dá, se fosse por 100, daria 0,9, dá 1,8. Acho que é isso. Então, I, que passa na TV, vale 1,8 ampere. Então, aqui, ó, eu já vou colocar, eu vou apagar isso aqui e colocar aqui 1,8. ampere. Tá bom. Agora, eu vou achar aquele I que passa aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é facinho de achar, gente. Por quê? A tensão que está operando ali é 30. Numa corrente de 10. Desculpa, numa resistência de 10. Então, ó, cálculo do ITOT. E total. O cálculo do total vai ficar U igual àquele 10 vezes I total. Ai, a Cecília tá fazendo arroz. Tá cheiroso. I total igual a 3 amperes. Aqui é a corrente que passa no circuito total. Então, aqui eu vou apagar e fazer isso aqui, ó. 3 amps. Tá aqui. Foda a questão, né? Aí, o que acontece agora? Eu sei que a corrente que entrou é 3 e subiu para a televisão 1,8. Então, ali embaixo, gente, tem que dar 1,2. Aqui, ó. 2 amperes. Tudo bem? Tá, agora o que eu agora tem vários jeitos de você achar o número N. Porque, ó, você tem aqui para baixo, o 2 vale 90. A resistência equivalente vale isso aqui. E a corrente vale 1,2. Então, você pode fazer URI para cá, ó. Você pode fazer URI para cá. Então, ó, 90 igual a R vezes I, que vale 1,2. Aqui. Deixa eu ver quanto que dá essa conta aqui. Não, é 200 vezes 1,2 dividido por 90. Aqui. Dá 2,67, gente. N dá 2,67. Claro que não tem 2,67 resistores, né? Não tem. Se eu colocar 3, já não funciona. Eu tenho que colocar 2 para não ultrapassar o número de resistores. Tá? O número máximo inteiro mais próximo de 2,67 é 2.
tá? Portanto, N igual a 2. O que eu acho muito difícil nessa questão, né? Primeiro que é difícil resolver ela com a internet caindo, né? Mas o que eu acho muito difícil nessa questão é a gente ter a percepção de que esse U tem que ser 90, ó. Eu acho que essa é a parte difícil, tá? O U tem que ser 90 por quê? Por conta daquela condição que ele deu. Ele quer que o número de resistores seja o maior possível. Se o número de resistores é o maior possível, a resistência equivalente é a menor, tá? Bem complexo. Tá? É o tipo é aquela questão que é uma questão meio traiçoeira, por quê? Porque ela é uma questão em que você começa a fazer achando que ela é de boa e não vê que não é, né? E vê que não é. Tudo bem? Nossa, gente, ai, tô tão bravo com essa história. Que droga. Vamos fazer uns de eletromag aqui, porque a gente tá meio que terminando. Eu não quero ultrapassar muito tempo. Então eu tinha selecionado mais alguns aqui pra gente fazer. Aqui, uns de eletromag. Peraí. Aqui. Eletromag. As questões de eletromag que o Enem vem cobrando, gente, elas são sempre muito complicadas. Sempre muito complicadas. Essa é um exemplo delas, tá? Ele fala da questão 10 de 2019. Questão 10, 2019. Ele fala assim: o espectrômetro de massa de tempo de voo, olha o nome do negócio, espectrômetro de massa de tempo de voo, é um dispositivo utilizado para medir massa de íons. Nele, um íon de carga Q é lançado em uma região de um campo magnético constante, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme mostra a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular no eixo, no plano YZ. Então, olha aqui, ó. Aqui você tem um plano YZ, ó, formando uma parede, tá vendo? Ó? Aqui. Então, ele roda nesse plano e, ao mesmo tempo, ele anda no eixo X. Então, ele tem uma rotação uniforme no eixo, no plano, e uma translação no eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal é independente da velocidade inicial. Então, ele tem duas velocidades. Ele tem uma velocidade com que ele entra e vai andando, e a velocidade com que ele roda. Tá? Quem está fazendo ele rodar aqui é uma força magnética. É a força magnética que está fazendo ele rodar. Tá? Ele entrou de uma tal maneira no campo magnético que a força magnética está atuando como força centrípeta para ele. Tá? Aí ele continua dizendo assim: o dispositivo mede o tempo t, tzinho, de voo para n voltas. Então, ele dá n voltas, tum, 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 num tempo t. Logo, com base nos valores de Q, B, N e T, eu posso determinar a massa do íon. E ele quer saber qual é o valor da massa do íon expressa em função das grandezas. Eu acho que essa é uma das questões mais difíceis que o Enem já produziu, principalmente de eletromagnetismo, né? Eu quero calcular qual a massa do íon a partir desses parâmetros. Então, como é que a gente começa a questão? Eu começo a questão dizendo que a força magnética que age sobre a carga é igual à força centrípeta. Tá? Quando é que isso acontece normalmente? Quando você coloca... Porque assim, não sei se vocês vão lembrar que a força magnética que age sobre uma carga, ela é dada por QVB vezes o seno de θ. Onde o que é o θ? É o ângulo entre a velocidade e o campo.
é o ângulo entre a velocidade e o campo. O que acontece quando a velocidade está perpendicular ao campo? Quando eles estão perpendiculares, a força magnética atua como centrípeta. Essa é a sacada. É uma situação em que a força magnética vai atuar como uma componente centrípeta, né? A gente trabalhou isso na aula, né? Quando a partícula emerge no campo, imagina que você tem, por exemplo, um recipiente aqui, tá? Aí você tem, por exemplo, um campo entrando, vai. Vamos supor que um campo está entrando, tá? E aí você joga a partícula com a velocidade assim, ó. V. O que a gente faz? Você aplica a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda. O dedo fura-bolo é o campo magnético que está entrando na tela, tá? Estou apontando ele para vocês aí porque ele está entrando na tela. A velocidade é o dedo do meio, tá? Ela está subindo. E a força magnética ela vai atuar para cá, ó. Pela regra da mão esquerda. Então, quando a carga entrar, ela vai fazer isso, ó. Ela vai fazer isso. Né? Então, tudo isso aqui o aluno tinha que saber. Tudo isso aqui o aluno tinha que saber. Então, qual que é o lance? Eu vou apagar isso aqui, tá? Que isso aqui é só um rascunho. Então, olha só. Eu vou dizer que QVB, esse seno aqui vai ser 90. O seno de 90 é 1, né? Então, QVB é igual à força centrípeta. MV ao quadrado sobre R. Tá certo? Daqui, a gente vai tirar a seguinte equação. Eu posso cortar a velocidade daqui com a daqui, tá? E eu vou dizer, então, que M vezes V é igual a R vezes Q vezes B. M vezes V igual a R vezes Q vezes B. Tudo bem? Tá. Só que eu vou abrir esta velocidade aqui, que é a velocidade com que ele gira. Né? Essa velocidade V é a velocidade com que ele está girando. Girando, girando, girando. Como ele está em movimento circular uniforme, eu vou dizer que essa velocidade ela é 2πr sobre o período. Então, em vez de eu colocar massa vezes velocidade, eu vou colocar 2πr sobre o período. Tá? Isso é igual a R vezes Q vezes B. Aqui. Beleza? Corta o R. Corta o R. Tá? E aí, vocês já vão entender porque eu vou isolar o período. Eu vou isolar o período. Então, vai ficar assim, ó. M vezes 2π dividido por QB. Aqui. Isso é igual ao período. Só que, gente, o período, ele é o tempo gasto para o cara dar uma volta. Só que ele fala para mim que ele deu N voltas. Então, olha o que eu vou fazer. Uma volta, ele demora um período T. N voltas, ele vai gastar um tempo Tzinho. Tzinho porque ele deu Tzinho para mim aqui, né? Então, são várias voltas. Então, por exemplo, se ele der 4 voltas, vai dar 4 vezes esse número, ó. Tá? Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso dizer, então, que o período é igual a Tzinho sobre N. Vê se vocês concordam. Né? Se você multiplicar em cruz e isolar o período, você tem que o período é Tzinho sobre N. Então, eu vou substituir, no lugar do período, Tzinho sobre N. Vou substituir.
Então, a conta vai ficar assim, ó. M vezes 2π dividido por QB é igual a Tzinho sobre N. Sobre N. Tá aqui. Meu, é muito difícil essa questão. Tipo, é nível FUVEST, assim. Nível FUVEST. Nível segunda fase. Ele quer que eu isole a massa. Ele quer que eu isole a massa. Então, eu vou isolar. Então, vai ficar assim, a massa é igual a QBT sobre 2πn. Sobre 2πn. Aí. Tá? Que dá alternativa, nem sei que alternativa que é. É A. QBT sobre 2πn. Ele mistura força magnética em carga, atuando como centrípeta, que é o caso mais famoso, né? O caso do Habib MV1-Kib, com movimento circular. É uma questão que, meu, senhor amado, senhor amado. Então, assim, fica a dica também aí, né? Eletromag é uma coisa que tem que tomar cuidado. Tá? Eu vou fazer uma outra para vocês aqui, para vocês verem que mesmo a questão sendo teórica, ela também é difícil. Tá? Vamos ver uma outra aqui. Espera aí. Ai, que droga. Aqui. Ó, essa também é fresquinha. Até mais fresquinha. Aqui. Nem lê, né? Ai, gente, eu não gosto de fazer essas questões na véspera, assim, não sei por que eu faço também. Porque é que, na verdade, eu quero que vocês percebam que, assim, tem questão que vale realmente a pena pular, né? Não dá para ficar perdendo muito tempo. Começou a ver que o negócio tá complicando demais, pula e deixa pro final. Aí lá no final vocês brigam. É, né, o pior é isso, né? Não, cara, tá escrevendo aqui, não tem nem como chutar, cara, não dá para ter noção. É uma questão muito truncada, né? Não, eu acho desproporcional. Bom, enfim, né? Essa daqui, ó, ela fala da força eletromotriz induzida, que é a lei de Faraday, né? O que a gente aprende? Eu vou dar vamos conversar um pouquinho antes da gente ler a questão. O que a gente aprende no eletromag? A gente aprende que corrente elétrica é capaz de criar o que nós chamamos de campo magnético, não é? Se vocês chegaram a assistir a aula de eletromag, a gente estudou o campo magnético gerado em fio retilíneo, em espiras e em solenoides, que são as bobinas. Então, quando você passa corrente elétrica num fio reto, ou numa espira, ou numa solenoide, você cria um campo magnético induzido. Lembrar que esse campo magnético induzido é dado pela regra da mão direita, tá? E isso é uma coisa que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada antes da prova. Quando eu falo antes, é meio que assim, faltando um dia, 2. Dá uma lembrada da regra da mão direita. Se vocês lembram, beleza. Porque, tipo, eu tô com um palpitinho que vai cair, tá? Que seria uma questão teórica, sem conta, mas que você tem que usar a regra da mão direita, tá? Só que isso aqui é uma coisa que a gente estuda. Só que a gente também estuda que quando você provoca variação de fluxo magnético, a variação de fluxo magnético, ela gera uma força eletromotriz induzida. Como é que a gente varia o fluxo magnético? Por exemplo, imagina que você tem aqui, ó, uma espira, tá? E aí você pega um ímã
por exemplo, com o polo norte aqui e o polo sul aqui, e começa a aproximar o ímã da espira e afastar. Então imagina aqui a espira, ó. Você tem uma espira aqui, ó, enrolada, tá? E aí eu fico fazendo assim com o ímã, ó. Uém, 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 uém. Quando eu faço esse tipo de processo, ó, eu estou aproximando o ímã, afastando o ímã, tananã, nananã, eu gero a variação de fluxo. A variação de fluxo a gente representa por ΔΦ. E aí o que a lei de Faraday fala? A lei de Faraday fala que a FEM induzida é igual a variação de fluxo dividido pelo tempo. E aí o que é importante você lembrar? Se você gera força eletromotriz, gente, você está gerando uma corrente induzida, concorda? Na espira. Lembra da lei de Lenz? O sentido da corrente é tal que, por seus efeitos, opõe-se às causas que lhes deram origem. Lei de Lenz, tá? Foi uma das últimas coisas que a gente viu do eletromag, para trabalhar qual é o sentido da corrente. Então, tipo assim, quando você aproxima o ímã, não sei se vocês vão lembrar, quando você aproxima o ímã com o polo norte, surge na espira um polo norte. Se eu aproximo o ímã com o polo sul, surge um polo sul, e assim por diante. O fato é que, para você gerar a FEM, você precisa fazer o fluxo variar no tempo, com o tempo. Tá? Esses dois casos são os dois fenômenos eletromagnéticos. Tá? Corrente criando campo e variação do fluxo, ou seja, variação do campo, criando corrente. É basicamente um contrário do outro. Tá? Beleza? Bom, isso tudo é o que a gente comentou. Inclusive, na época da aula, eu cheguei a comentar com vocês que isso é uma aplicação para a usina hidrelétrica. Né? Na usina hidrelétrica, a queda d'água, ela movimenta espiras. Você tem a turbina, né? A turbina está acoplada a uma espira. E essa espira vai se movimentando e vai variando o fluxo magnético. Ela está perto de um ímã. Conforme essa espira vai se movimentando, ela vai provocando a variação de fluxo, tá? Vamos ler aqui a questão, ó. Uma usina geradora de energia elétrica, seja através de queda d'água ou através de vapor, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo entre um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma DDP. Olha lá. A variação do fluxo vai gerar uma DDP, tá? Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da DDP nos terminais da bobina. Nesta situação, o aumento do módulo da diferença de potencial resulta do quê? O que aconteceu para aumentar a DDP? De alguma forma tem que ter variado o fluxo. De forma mais intensa, né? Aí vamos lembrar o seguinte, né? Como é que eu calculo a FEM? Fluxo por tempo. Se a FEM aumentou, é porque essa conta aumentou. Ó. Essa conta aumentou. Tá? O que poderia ter aumentado essa conta? Vamos dar uma olhada nas alternativas aqui. O intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético. Peraí, vamos ler de novo, né? O aumento do módulo da DDP resultou do aumento do quê? Então, alguma coisa aumentou. Ó. Peraí. Alguma coisa aumentou. Resulta do aumento do quê? Aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético. Gente, se a bobina
Porque vamos imaginar esse desenho aqui. O ímã tem que ficar entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Se o ímã ficar muito tempo aqui dentro parado, o fluxo não varia. O que faz o fluxo variar é o ímã ficar entrando e saindo. Então, se eu deixar o ímã parado aqui um tempo, ou deixar ele muito tempo aqui, você não tem variação de fluxo. Se você não tem variação de fluxo, você não tem FEM. Então, não pode ser a A. Aumento do fluxo magnético através das bobinas em virtude de um aumento da sua área exposta ao campo. Olha que difícil. Como é que eu calculo o fluxo numa bobina? Vamos lembrar. O fluxo numa bobina é B vezes A vezes o cosseno de θ. Tá? Essa é a ideia. Tá? Se eu aumentar a área, eu aumento o fluxo. O problema é que a DDP não depende do aumento do fluxo. Não é disso que ela depende. Ela depende de uma variação de fluxo no tempo. É no tempo que ela depende. Então, se eu quero aumentar a FEM, eu preciso diminuir esse cara aqui, ó. Esse cara. Diminuir o intervalo de tempo que ela fica dentro do ímã. Então, em outras palavras, né? Você tem que imaginar o seguinte: se o ímã estiver fazendo um movimento de entra e sai, entra e sai, entra e sai, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Não importa muito a área da bobina. Não importa muito a área. O que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Rápido, 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 rápido. Por que tem que ser rápido? Por causa do tempo. Tá? Então, não tem nada a ver com o aumento da área. Intensidade do campo no qual as bobinas estão imersas por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. Isso não tem sentido, por quê? Porque o ímã quem está provocando o campo magnético é o ímã. Então, eu não estou trocando o ímã. A bobina, ela é um elemento só que vai sofrer a variação de fluxo. Então, para você para você variar a intensidade do campo magnético, você precisaria trocar o ímã. E não é isso que ele está falando. Tá? D. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento da sua velocidade angular. Olha que difícil. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? O ímã deve estar parado. Então, imagina o ímã parado. Deixa eu tentar desenhar isso. O ímã está parado aqui, ó. Tá? E a sua bobina, ela está girando. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo explicar para você. Imagina que essa minha caneta aqui, ó, é o campo magnético, tá? Aqui na frente está a bobina. Quais são as formas de você variar o fluxo magnético? Ou você pode pegar o ímã e fazer isso aqui, ó. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Ó. Quando você faz isso aqui com a bobina, ó, você varia o fluxo. Por exemplo, quando a bobina está de frente aqui, ó, para o campo, o fluxo é máximo. O fluxo é máximo. Quando a bobina está de lado para o campo, o fluxo é zero. Então, se a bobina ficar fazendo isso, ó, tum, 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 quanto mais rápido ela fizer isso, mais varia o fluxo. A bobina girar rápido seria o equivalente ao ímã fazer isso aqui muito rápido, ó. Tum, 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 tá? Então, essa seria a resposta, tá? Ah, com certeza, né? Com certeza. Esse é o tipo de questão. Ó, vamos ler de novo. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento da sua velocidade angular, tá? Alternativa D de dado. D de dado. Aí ele fala de resistência interna do condutor, que também não tem nada a ver com isso, tá? É o tipo da questão que, meu, para você acertar ela,
Você tem que estar bem, você tem que ter feito muito exercício de eletromag, né? O problema do eletromag é aquilo que eu sempre falo para vocês, a gente acaba não tendo muito tempo de fazer questão. A gente chega no final do ano já super cansado, já arrebentado, e não dá tempo de fazer questão, tá? Vamos fazer mais uma? Deixa eu fazer uma de fio. Fazer uma de fio aqui, vai. A gente não fez de fio. A gente fez de lens, fez uma de força centrípeta e tem uma de fio aqui, ó. Também é outra infernal. Essa daqui, eu não sei se eu cheguei a fazer também com vocês na folha lá, não me lembro agora. Tá? Essa questão, por que que eu sempre quando eu olho para ela, me lembro da época, porque foi a primeira vez que o Enem cobrou eletromagnetismo. Primeira vez. Ele nunca tinha cobrado até 2013. A gente dava aula, falava, galera, eletromag, meu, desencana. E aí nesse ano caiu, quando caiu essa questão super difícil, tá? Aqui, só para a gente lembrar, né, é um outro fenômeno eletromagnético. Só que é um fio, ó, tá? Ele colocou esse fio numa região onde tem um campo magnético aqui, ó. Onde tem um campo magnético, tá? Então olha o que ele fala. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K, 5 10 a menos 2. Então tá aqui o fio, ele está preso a uma mola, tá? E a corrente vai passar por aqui, ó. Tá. O sistema mola condutor está imerso num campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sai da posição de equilíbrio a uma velocidade de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos. Então, ele vai andar com uma velocidade constante e vai atingir a catraca em 6 milissegundos. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione é... Bom, então vamos lá. Força em condutor. Quando a gente trabalha com força em condutor, a gente tem a fórmula do bio seno θ. Bio seno θ. Tá? O campo magnético é o que eu quero achar. A corrente, ele deu. Tá? E a gente precisa entender para onde essa força está apontando. Então, aqui eu vou trabalhar com a regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Tá. Como é que funciona a regra da mão esquerda? A corrente é o dedo do meio, tá? O campo magnético é o furabolo e a força é o polegar, tá? Então vamos lá. O furabolo, que é o campo magnético, você vai apontar para a tela do computador. Aponta aí para a tela do computador. Por quê? Porque o campo magnético está entrando na tela. Aqui, ó. Tá? O dedo do meio, você vai levantar ele. Você vai apontar ele para cima. Então, o furabolo você aponta para a tela e o dedo do meio você aponta para cima. Se tudo tiver certo aí na tua mão esquerda, a tua força magnética, ela deve estar apontando para a esquerda. Aqui, ó. Ela está puxando a barra. Isso aqui é a força magnética. Que o fio sofre porque ele está dentro do campo. Tá? É claro que o fio só vai sofrer essa força porque a corrente está passando por ele. Tá? Se você desligar a corrente, some a força. Tá, vamos lá. Ó, dedo fura-bolo. Aponta para a tela. Aponta o dedo para a tela. Dedo fura-bolo. Esse aqui, ó. O dedo do meio, esse aqui, ó, que é o maiorzão deles, você vai levantar ele assim, ó. Levanta ele. Então, o meu dedo fura-bolo está apontando para a tela
e o dedo do meio está apontando para cima. Quando você olhar para a tua mão, o teu dedo polegar aqui, ó, esse dedo aqui, ó, ele tem que estar apontando para a esquerda. Esse aqui, ó. Enfia a mão na tela assim, ó, como se você estivesse metendo o dedão na tela, tá? Aqui, ó, dedão na tela, tá bom? E a força para a esquerda. Não sei se pegou agora, tá? É aqui, deixa eu desenhar ele aqui, que eu acho que fica mais fácil, ó. Aqui tá o fio. Pegou? Por que que eu tenho que deitar a mão? Para a direita, não, para a esquerda. Ó. O teu dedo do meio, ele está apontando para cima. Esse aqui é o dedo do meio. Esse aqui, ó. Aponta ele para cima. Aponta para cima. Apontou para cima. Esse dedo aqui, o furabolo, aponta ele para a tela. Aqui. Agora, olha o teu polegar para onde ele está apontando. Ele tem que estar apontando para a tua esquerda. Então, ó. Esse aqui é o dedo do meio. O dedo furabolo está enfiando na tela. Aqui, ó. Sim. E a tua força magnética está para cá, ó. Aqui. Peraí, deixa eu... Se quiser, eu abro minha câmera aqui. Opa, perdão. Deu? Deu certo, deu certo. Aí, boa. Boa, boa, boa. Beleza. Maravilha. Tá. Aí. Só que tem um detalhe aqui, velho. Peraí. Se tem uma força magnética para a esquerda, como é que esse cara tá com velocidade constante? Porque ele tá preso do outro lado a uma mola. E a mola, ela tem uma força elástica contra a magnética. Por isso que ele vai com velocidade constante. Então, na realidade, eu sei que a força magnética é igual à força elástica. Tá? A força magnética é igual à força elástica. Então, o que eu tenho? Bil, B-I-L, vezes. Presta atenção. A força magnética e a corrente, elas formam um ângulo de 90 graus. Observa aí. A força magnética e a corrente formam um ângulo de 90 graus. Muito bem. Seno de 90 graus é 1. Isso é igual a kx. Kx. Tá aqui. Beleza? Tá, a mola... deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer agora. Agora tem que começar a substituir uns trem aqui. Eu quero B, tá? Eu tenho I. Eu tenho o comprimento do fio L. Ah, tá faltando uma coisa para eu achar aqui. Quanto que essa coisa deformou? Quanto que essa mola deformou? Gente, na verdade verdadeira, a mola deformou isso aqui, ó. Não foi exatamente o quanto ele andou, ó. É isso aqui que ela deformou. Tá? Como é que eu vou achar esse deformação? Ele fala que a velocidade é constante e ele me deu o tempo. Então antes eu vou calcular esse x aqui, ó. Então eu vou escrever aqui, ó, cálculo do deslocamento. O deslocamento é, na verdade, a deformação. Tá? O deslocamento é a deformação. Então eu vou dizer que a velocidade com que o fio anda é o ΔS dividido pelo intervalo de tempo. Portanto, o x é v vezes ΔT. O x vale v vezes ΔT. Tá aqui. Então, meu x vai dar velocidade, que é... Puta, já perdi a velocidade aqui do cara. 5 metros por segundo, vezes o tempo, 6 milissegundos. Meu Deus. Então, o x vai dar 6 vezes 5, 30, né? 30
vezes 10 a menos 3. Pronto. Metros. Tá certo aqui? Tá. Agora, o que eu vou fazer com esse x maledeto? Vou jogar aqui e vou achar o B. Então, agora, campo magnético vezes corrente 6 vezes L 5 centímetros. Deixar tudo no sistema internacional, né? Igual a K, que é 5, 10 a menos 2 também. Ah, não. Pera. Para tudo. Para tudo. Olha o errinho do Danilo. Dá uma olhada no K. Que desgraçado. Ó, dá uma olhada no K. O K, ele está em Newton por centímetro. Ele está em Newton por centímetro. Então, sinto dizer para vocês que eu vou ter que fazer essa conta aqui diferente, ó. Na verdade, eu vou jogar isso para centímetro. O meu x, ele deu 30 10 a menos 3 metros, que é a mesma coisa que 3 10 a menos 2, né? Ou 3 centímetros. Então, eu vou jogar na deformação da mola o valor em centímetro. E no fio também, ó. Esse L aqui, ó, moçada, ele tem que estar em centímetro também, tá? Então, peraí. Deixa centímetro assim, ó. Ups. Ai, droga. Tô tentando apagar com o mouse. A pessoa já tá tão louca aqui que a pessoa tá tentando apagar com o mouse. Até dá, né? Mas pelo amor de Deus. Então, ó, 5 centímetros igual a 5 10 a menos 2. Menos 2. Vezes o x, que é 3, né? 3. Aqui, ó. Deixa eu ver. Corta o 5 com o 5. Passa o 6 para lá, né? Então, o B, ele vale 3 10 a menos 2 dividido por 6. Aqui. Tá? Que dá, deixa eu ver, 0,5 10 a menos 2. Tem conta errada aqui. 1 dividido por 2. Será que eu errei alguma conta? Deixa eu ver. Procura aí as contas erradas. B vezes L vezes 5. Porque não tem essa alternativa, né? Ó. Tem 5 10 a menos 2 e tem 5 10 a menos 1. E tem 5 10 a primeira. Deve ser uma dessas, né? Deixa eu ver onde está o erro. B é, não sei, aqui a corrente é 6, o L é 5 centímetros, igual. K, 5 10 a menos 2, vezes 3. Ah, deve estar aqui o erro. 5 vezes 6 dá 30. Poxa, eu não estou achando erro não, gente. Onde será que está o erro? Deixa eu ver de novo. 6 newtons por centímetro. Onde será que está esse erro, mano? Deixa eu ver. Já acharam aí? Dan, o L são 5 centímetros, não é? É. 5 10 a menos 2. Aí o K é 5 10 a menos 2 também. Ué, mas o L não está em centímetro já? Porque o que eu pensei? Não, então. Fala. Não, então, porque eu pensei o seguinte, ó. O L, ele está em centímetro, então deixei ele aqui, ó, 5. E o K, ele também está em newton por centímetro, então 5 10 a menos 2. Não precisaria colocar o 10 a menos 2, precisaria? Mas o 5 10 a menos 2, a unidade vai cortar com o X, não é? Será, mano? Que estranho. Você está falando de colocar 5 10 a menos 2 aqui, ó? Aqui, Bru? Isso. Porque eu pensei o seguinte, na força elástica, para sair em Newton, eu teria que, eu colocaria só o X em centímetro. Aí ficaria a unidade, isso, esse aqui. Em centímetro, aí beleza. Foi isso que você colocou 3. Ah, só verdade, aqui, né? Porque eu quero sair em Newton, né? Isso. Ah, é verdade.
tá certo, boa. Eu quero que saia em Newton. Então eu preciso colocar o valor do K mesmo. Tá certinho. Eu que não coloquei. Então fica B vezes I, que é 6, vezes 5, 10 a menos 2. Isso aqui tem que estar em metro mesmo. Isso aqui tem que estar em metro. A única coisa que eu não posso colocar em metro é o X. Por causa do maldito do K. Quer dizer, além de tudo, ainda tem essa, né? Além de tudo, ainda tem essa. Então, peraí. Esse cara passa para cá 10 a menos 2. Mas mesmo assim tá estranha essa conta aqui, hein, manos? Ó. Porque vai dar 3 sobre 6 dá 0,5. Dá 5, 10 a menos 1? A resposta? É, 5, 10 a menos 1. Tá certo. Quer dizer, não sei se a resposta é essa, tio. 5, 10 a menos 1. Dá uma olhada aí alguém na folha para ver se é essa mesma resposta. Do bendito do 15. Tá certo. Tá, isso mesmo? Tá, então é isso. Quer dizer, o fim da picada, né, o exercício. O fim da picada. É o tipo de questão... Bom, já fica a dica para vocês, né? Revisão também serve para essas coisas. Deixa as questões de eletromag para lá, tá bom? Tudo bem, crianças? Depois de uma série de percalços aqui, a gente conseguiu terminar a aula. Não foi do jeito que eu queria, mas enfim, tá bom?